Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 4 de julho de 2019. Cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para as baixas temperaturas e a sensação térmica deve chegar aí a 13 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência, o CGE. E ainda há previsão de mais frio a partir desta madrugada, o que pode ser recorde do ano para a cidade. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Deputados estaduais se reúnem com militares aqui no Palácio 9 de Julho e lançam o curso de assessoria parlamentar. Projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer dar mais atenção a pacientes que sofrem de fibromialgia. Conferência Internacional debateu o enfrentamento à violência e ao roubo de mais de 13 mil veículos na capital paulista no ano passado. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Deputados e militares se reúnem aqui na Assembleia Legislativa para lançar o curso de assessoria parlamentar. O evento começou ao som do hino nacional e com a palestra do senador Major Olímpio, do PSL, que falou da importância do curso e de munir os policiais com instruções, sobretudo do regimento interno das casas parlamentares. Isso vai estimular a criar multiplicadores e pode ter certeza, para as questões de segurança pública, vai ser muito importante para os 94 deputados dessa casa. Porque quem vai fazer uma sensibilização para uma pauta de necessidades de segurança pública ou de necessidades da instituição, Polícia Militar ou da Polícia Civil, ele não vai conversar só com aqueles que são sensíveis à causa, ou que, ao contrário, precisa buscar todo o parlamento. A ideia é capacitar policiais militares para atuação nas atividades legislativas nos níveis federais, estaduais e municipais. Estão inscritos para o curso 43 oficiais de São Paulo, tanto da capital como do interior e de outros estados brasileiros. Os alunos vão ter aulas sobre relações governamentais, direito constitucional, entre outras disciplinas. Serão tratados assuntos relativos a relações interpessoais com parlamentares, nós falaremos também do processo legislativo e também serão traçadas as principais pautas a serem defendidas pelas associações em âmbito estadual e federal. Uma série de conhecimentos que visam completar o profissional que é o assessor parlamentar para ele melhor trabalhar nessas casas legislativas e interagir com os parlamentares, sempre buscando atingir os objetivos institucionais das corporações a quais eles pertencem. O encontro aconteceu no auditório Teotônio Vilela do Parlamento Paulista e teve o apoio do deputado Tenente Nascimento do PSL. A assessoria parlamentar ela é de vital importância no sentido de que você possa orientar melhor o parlamentar. Ele, às vezes, fica em dúvida em determinados assuntos. E quando você tem conhecimento de um regimento, quando você tem conhecimento de ações dentro de uma casa de leis, isso dá uma grande valor, uma valorização ao parlamentar. Um alerta para quem tem dores fortes, mudança de humor e insônia. Se você passa por isso, olha, pode estar com a fibromialgia, uma doença crônica. O problema é sério e, por isso, o projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa pretende dar mais atenção a esse tipo de paciente. Sandra descobriu há alguns anos que a dor que sentia tinha um nome. Olha, viver com a fibromialgia não é fácil. É dor 24 horas, é uma síndrome, então ela contempla com a gente com uma série de sintomas. Atualmente, 37% da população do país convive com algum tipo de dor crônica, de acordo com dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Neste cenário, a fibromialgia aparece como uma das principais causas, sendo uma das condições mais atendidas no consultório do reumatologista, onde representa mais de 10% dos diagnósticos. Essa é uma enfermidade onde existe uma alteração importante na percepção da dor ao nível do sistema nervoso central. Ela não é uma doença inflamatória, não é infecciosa, não contagiante. Ela tem agora alguns trabalhos mostrando um antecedente genético, alguma predisposição genética familiar, e que normalmente o estresse está muito envolvido com o desencadeamento dessa enfermidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Fibromialgia, a doença acomete cerca de 3% da população, em sua maioria mulheres entre 35 e 55 anos de idade.
O evento, proposto pelo deputado Thiago Auric, lotou o auditório Franco Montoro e trouxe especialistas para discutir novos caminhos para a doença. O deputado ainda falou sobre o seu projeto de lei, em início de tramitação na casa, e que, se aprovado, vai conceder o atendimento prioritário ao portador de fibromialgia em todos os estabelecimentos e transportes públicos de São Paulo. Resolvendo atender uma demanda dessa parte da população, a gente criou esse projeto de lei, que ainda não foi para a CCJ, mas acho que em breve estará indo. Fila no mercado que tem lá atendimento preferencial a idoso, gestante, deficiente físico, enfim. A gente quer colocar nesse rol de prioridades a pessoa que tem fibromialgia. A Revolução Constitucionalista de 32 inspira a premiação a civis e militares. Os homenageados foram escolhidos pelo apoio dado às forças de segurança pública. Há 19 anos, a delegada Fernanda Rivabem atua no DECAP, Departamento de Polícia Judiciária. É responsável pelo primeiro atendimento de quem chega à delegacia no Parque São Jorge, na capital paulista. A homenageada agradeceu o reconhecimento. Minha vida tem sido de dedicação à Polícia Civil, à minha amada Polícia Civil. E estar aqui hoje, para mim, é muito gratificante. E é o reconhecimento do que eu tenho procurado fazer. O Instituto Histórico Militar foi criado para resgatar, preservar e divulgar fatos e atividades relacionadas com a história militar. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, homenageou cerca de 100 pessoas, entre civis e policiais civis e militares. Uma das nossas medalhas, ela se chama Combatente da Força Pública. O nosso objetivo é prestar uma homenagem àquele período histórico da Revolução Constitucionalista de 1932, onde, diante de uma opressão no governo central, que rompeu as instituições, suspendeu a Constituição, o habeas corpus, criou uma instabilidade social e política no país. Então, militares e civis se uniram para resgatar a democracia, resgatar as instituições e o respeito às leis. As condecorações abrangeram as medalhas Combatentes da Força Pública, Medalha Sangue e Bravura e Medalha Bandeirante Domingos Jorge Velho, como a que foi recebida pelo deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Eu sempre digo, eu não sou político, eu estou político nesse momento. Então é uma situação nova para nós. Já estou 20 anos na reserva, aposentado, e 70 anos de idade. Ou seja, não sou mais aquele moleque que vai saltitar, vai correr, mas dentro da moderação nós esperamos cumprir com a nossa tarefa de deputado. Sargento Galesco representou o deputado Márcio da Farmácia, que cedeu espaço para as homenagens. Só tenho a agradecer, ele está reconhecendo nossos trabalhos, o trabalho dos policiais, civis, militares, até das Forças Armadas, os bons serviços prestados para a população paulista. Mais de 13 mil veículos foram roubados na capital paulista somente no ano passado. Uma conferência internacional debateu o enfrentamento à violência. E o repórter Maxwell Figueiredo acompanhou esse encontro. As imagens que rodaram o mundo em 2013 foram relembradas na conferência que recebeu chefes de polícia do Brasil e Estados Unidos. O superintendente do Departamento de Polícia de Boston, Dan Linsky, destacou a eficiência dos agentes de segurança no atentado à maratona, que deixou 3 mortos e mais de 250 pessoas feridas. O enfrentamento à violência em eventos de grande porte, como a Maratona de Boston, foi apenas um dos assuntos discutidos na conferência. Policiamento comunitário e o cuidado com a inteligência emocional dos agentes de segurança também foram temas de palestras. Afinal de contas, são eles que estão nas ruas todos os dias. Só na capital, no ano passado, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, 13.240 veículos foram roubados. O deputado Tenente Nascimento, do PSL, participou da conferência e reforçou que é preciso investir em tecnologia para combater esse tipo de crime. A segurança hoje está pautada também na tecnologia, na informação. E participando desse evento, vamos aqui encontrar, com certeza, muitos caminhos para melhorar e atender os anseios da população. Essa é a primeira vez em 126 anos que a Conferência Regional da Associação Internacional de Chefes de Polícia acontece fora dos Estados Unidos. E também debatemos aqui a questão da saúde mental e a saúde física do policial.
né? Nós sabemos, nos Estados Unidos, por exemplo, para cada policial que morre no cumprimento do dever, existem 2 suicídios. E os nossos agentes de segurança também estão expostos a isso. Então é um olhar também para o nosso principal valor, que é o homem e a mulher policial, para olhar como está a sua saúde e para que ele esteja rígido para prestar um serviço que a população tão espera e merece da sua polícia. O evento foi encerrado com a presença do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Diretoria de Futebol de Várzea toma posse aqui na Assembleia Legislativa. A cerimônia aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. Você vai ver em instantes. O futebol de várzea é a porta de entrada para a realização do sonho de milhares de jovens e adolescentes no Brasil. O evento de posse da nova diretoria foi realizado no auditório Paulo Kobayashi. Eric tem 15 anos e sonha em ser jogador profissional. Ele é goleiro num time de várzea na zona leste de São Paulo. Chegar num grande clube, poder jogar uns campeonatos mais acima da várzea, poder realizar meu sonho, né, de virar um grande jogador. Quase toda semana eu treino, todos os dias, assim, para poder chegar no futebol mais elevado. O sonho que alimenta Eric é o mesmo de milhares de jovens e adolescentes de São Paulo. E muitas vezes a realização desse sonho começa num campo de terra batida. Givaldo é árbitro de futebol há mais de 20 anos e já viu muitos garotos saírem desses campos para conquistarem uma torcida inteira. O futebol amador, ele enriquece muito o profissional. Não diretamente, mas assim, com um toque de administrativo, um toque de conhecimento das pessoas dentro da área do futebol, com certeza aí parece bastante. No caso, eu quando trabalhei em Neymar era apenas um jogador comum. Fiz eles na base aí do seu sub-15, sub-17, onde ele está hoje. Uma das entidades que mantém o sonho desses garotos é a Federação Paulista de Futebol de Várzea, fundada em 2008. A posse da nova diretoria aconteceu no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp. Miranda vai comandar a federação pelos próximos 4 anos. Estamos com um projeto para o ano que vem já, que é a primeira e segunda divisão do futebol amador do estado de São Paulo. E vários outros projetos em andamento, porque a gente assumiu não faz nem um mês e a gente já estamos aqui oferecendo, apresentando à população de São Paulo tudo que tem de melhor para o futebol varziano. A Federação Paulista de Futebol Varziano tem hoje cerca de 3.000 equipes cadastradas só na Grande São Paulo. São 440 campos que acabam sendo uma segunda casa para muitos jovens e adolescentes. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, é o autor do projeto de lei que institui o Dia do Futebol Varziano, em 30 de junho. Para ele, mais do que lazer, o futebol de várzea acaba sendo também uma válvula de escape para muitos jovens. Além da socialização, ele sai desses caminhos tortos aí que a gente conhece que pode acontecer, né? Então nós vamos dar todo o apoio com esse projeto de lei, é apenas o início para a gente revitalizar, que já foi muito forte o futebol de várzea, né? Mas por questões aí econômicas, aí foram acabando os campos que o pessoal jogava e acabou apagando um pouco aí, o brilho que tinha o futebol de várzea. A gente vai nos campos, a gente vê que está ali, ó, o pai está jogando futebol, mas aí a esposa está com os filhos ali fora e tal, e depois tem aquela socialização depois do jogo, aquela camaradagem, aquela cerveja, aquele churrasco, quer dizer, e socializa isso daí. Isso é muito importante para a sociedade como um todo. O 9 de julho, um time sexagenário, aí, completando 65 anos no próximo mês, e devido à falta de oportunidades na região, se torna a maior atração da comunidade. O Brasil ainda está longe de atingir os objetivos propostos quando o assunto é energia, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o que disseram especialistas e parlamentares no encontro realizado aqui na Assembleia. O repórter Marcos Blomeradi acompanhou esse debate. Palestrantes do meio acadêmico, empresarial e governamental
trataram de temas como Programa de Energias Renováveis, Energia e Meio Ambiente no Brasil, sustentabilidade, inovação e planejamento energético. O Brasil é um grande produtor de energia, um país muito rico, mas essa riqueza ela não reverte para a população na nossa maneira de entender. A gente tem muito combustível fóssil, nosso combustível é caro. A gente tem grandes matrizes energéticas, mas elas nos chegam caro. Então, uma das propostas é uma revisão desse conceito, uma revisão da nossa matriz energética e que ela chegue mais barata à população. Precisamos, primeiro, dar condições para inovar no país e também condições para reaproveitamento de energia por todo o país. O Parlamento Paulista também pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento, não? Com certeza, com projetos de lei e com apoio ao estudo e incentivo à renovação de energia no Brasil. As celebrações deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, maior evento anual das Nações Unidas para impulsionar ações ambientais, teve como tema poluição do ar. Um convite para explorar energias renováveis e a melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões em todo o mundo. As energias renováveis são aquelas que utilizam a natureza, tipo solar, os ventos, tipo eólica, e são energias que a natureza dá e que a gente devolve à natureza subprodutos limpos, né? Não complicando essa questão toda de poluição, né? E por serem renováveis, elas podem ser continuadamente usadas no tempo, né? Sem preocupação com se vai ter para o futuro ou não. A energia e o meio ambiente no estado de São Paulo vão indo bastante bem, porque o estado de São Paulo produz uma boa parte da sua energia com usinas hidrelétricas, as usinas de Porto Primavera, de modo que elas são um pouco poluentes, de modo que nós temos uma situação em que a energia gerada não produz grande poluição. Mas no resto do Brasil a situação está um pouco mais delicada, né? Porque as usinas hidrelétricas da Amazônia não estão sendo construídas de uma maneira adequada e, portanto, o sistema está sendo complementado com usinas que queimam combustíveis fósseis e que danificam o meio ambiente. Então, em São Paulo, nós temos um problema que está, digamos, mais ou menos equacionado, mas no resto do Brasil nós estamos carbonizando a matriz energética. É inegável que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes. O Brasil, apesar da grande dependência de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, apresenta um dos maiores percentuais no mundo de uso de fontes renováveis de energia. Mas ainda são insuficientes e faltam políticas públicas. É possível você elaborar políticas energéticas em nível municipal, estadual, federal e até mundial. É possível fazer parcerias público-privada também, trabalhando juntamente academia, empresa e governo em prol do desenvolvimento de inovações tecnológicas na área de energia. Então, na Noruega, eles chamam isso de tripla hélice. Você tem academia, empresa, governo, uma empurrando a outra, e você consegue desenvolver o país desta forma. A quantidade de motoristas multados por desrespeito à lei seca aumentou 24,3% no primeiro semestre deste ano na cidade de São Paulo. De acordo com o Comando do Policiamento de Trânsito, CPTRAN, entre janeiro e junho, 11.882 condutores foram autuados na blitz chamada Operação Direção Segura. No mesmo período do ano passado, foram 9.558 autuações. Os motoristas flagrados no teste do bafômetro são obrigados a pagar multa de R$ 2.934,70. Além disso, tem a carteira de habilitação suspensa por 12 meses. Sessão solene presta homenagem à colônia italiana de São Paulo, uma das maiores do mundo. Você vai ver em instantes. O
grupo de jovens esteve aqui na Assembleia Legislativa para participar de um laboratório sobre orçamento público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi explicada e aplicada através de dinâmicas entre os participantes. A participação foi restrita. Este é o segundo encontro que trata do orçamento público, principalmente o do estado de São Paulo. Na primeira edição, muitos interessados ficaram de fora, mas agora estão aqui, apostos para aprender e entender como funciona a divisão de gastos. É interessante que a gente consiga compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente já tem, mas a gente não vê isso num formato de aula, tá? Então até por isso que a gente prefere fazer nesse estilo menor e mais participativo, onde as pessoas consigam falar mais, consigam participar mais. Então a gente imagina isso muito mais num formato de, como se fossem grupos de trabalho e menos num formato de aula expositiva, né? Então por isso que desde o primeiro momento a gente estimula as pessoas a elas falarem, né, se apresentarem, falarem o que motiva, o que as motiva a participar desse tipo de evento. Então, porque a gente imagina que isso precisa ser feito, a participação precisa ser feita com a pessoa realmente se apropriando disso e não uma aula, né? Porque a aula a gente acaba imaginando essa coisa muito, um distanciamento professor-aluno, então a gente não quer esse distanciamento, a gente quer que as pessoas efetivamente participem disso num formato mais horizontal, então é isso que a gente tenta buscar, a gente procura trazer esse tipo de dinâmica para a nossa atividade aqui. A Daniela explicou com a ajuda de slides, passo a passo. Prazos, votações, sugestões e papel dos parlamentares em cada uma das etapas. Depois, dividiu o plenário Tiradentes em vários grupos de 3 jovens. Segundo ela, é para sentir na pele como o processo é feito. O objetivo é aproximar a política das pessoas. Essa é a nossa expectativa, que as pessoas saiam daqui, né, com um entendimento melhor do que acontece na política, principalmente na área orçamentária, né, que tem muitos termos, por exemplo, que é o déficit, o superávit, que a gente acaba lendo, acaba não entendendo qual que é o conceito por trás. Então a gente também se preocupa bastante em trazer esses conceitos para que as pessoas se apropriem deles e saiam melhor informadas aqui e sejam cidadãos que possam realmente ter uma análise crítica do que está acontecendo. Pesquisa feita pelo metrô de São Paulo aponta que nos últimos 10 anos a população de menor renda migrou para o uso do carro e os mais ricos adotaram o metrô na Grande São Paulo. Nas famílias de rendimento mensal médio entre R$ 2.000 e R$ 3.800, as viagens feitas de carro tiveram um crescimento de 82% entre 2007 e 2017 e as de moto de 77%. Já entre aquelas com renda média mensal superior a R$ 11.000, o total de viagens feitas de carro caiu 49%, enquanto o uso do metrô subiu 5,7%. Os dados são da pesquisa Origem e Destino do metrô e refletem nas ruas, segundo especialistas, uma década de políticas que terminaram por massificar o uso dos meios de transportes individuais. A pesquisa é resultado de 156 mil entrevistas feitas com o objetivo de mapear o comportamento das viagens na região metropolitana e que fazem também o retrato da situação socioeconômica dos 39 municípios que formam esta área. O estudo é repetido uma vez a cada 10 anos desde 1967. São Paulo é uma das maiores colônias italianas do mundo. Sua tradição e seus descendentes foram homenageados aqui no Parlamento Paulista. A reportagem é do Maxwell Figueiredo. O evento aconteceu no Salão dos Espelhos, na Assembleia Legislativa de São Paulo, e reuniu descendentes e admiradores de um povo e dessa cultura que já é tão nossa. O cônsul adjunto da Itália aqui no estado lembrou das relações entre os dois países. É algo que nos orgulha muito. Chegando em São Paulo, tem a sensação, não somente pelas escritas dos sobrenomes que você vê na rua, tem uma forte presença italiana, mas também é visível a influência que a Itália teve tanto na indústria, na cultura, na arquitetura, como você falou também, nos valores, nos costumes que fazem parte da cotidianidade dos paulistanos. O Brasil é atualmente o segundo país com o maior número de descendentes italianos do mundo. São cerca de 30 milhões e a maior parte vive aqui em São Paulo. Em todo o estado são cerca de 6 milhões de descendentes italianos. Aliás, São Paulo tem a maior colônia de italianos do mundo. Eles começaram a chegar aqui na segunda metade do século XIX. Na passagem de 1900, na cidade de São Paulo, tinha 250 mil moradores. Só 200 mil eram italianos nascidos na Itália. Perciò imagina
que tinha aqui. Aqueles que chegaram naquele momento encontraram a Itália. A Itália brasileira, mas a Itália. Hoje não é nenhum exagero dizer que São Paulo é um pedacinho da Itália no mundo. Claramente um país que é de imigração, como o Brasil, tem que manter todas as tradições, assim como outros grandes países daqui, japoneses, coreanos, portugueses. Os italianos claramente têm uma importância fundamental para o crescimento do Brasil e para a cultura de todos os brasileiros. O deputado Castelo Branco, do PSL, é filho de italiano e foi quem propôs a homenagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para ele, é extremamente importante lembrar da parceria entre os dois países, seja na cultura ou na economia. São Paulo continua a ser a matriz, né? O Círculo Italiano, o Terraço Itália, os clubes, as associações, né? A família Matarazzo, as grandes fortunas italianas se fizeram aqui. E essa pujança econômica do estado de São Paulo, grande parte dela se deve à força, à mão de obra e ao tino comercial do italiano. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.